Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio. Não partilham das canseiras mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que o cinge com um colar, a violência que o envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, o coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra o céu desabam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios e, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei-me puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido cada manhã, castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como o sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam. Deus é a minha fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia! Fiz questão de ler para vocês o capítulo. E aqui o que você vê é o que eu falei domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Falei sobre a palavra clamor. O entendimento da palavra clamor. De reivindicar algo. Talvez de reclamar algo a Deus. O clamor é assim. E aqui o que nós vemos aqui, Asaf, deixa eu explicar para você quem era esse homem aqui. Um homem que tinha autoridade sobre o louvor e adoração da igreja, regia o coral da igreja, profeticamente falando, era ungido de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Quem está descrevendo esse texto aqui, que isso aqui é um salmo de Asaf, não é alguém leigo. Aqui quem está escrevendo aqui o contexto, não é alguém novo convertido de 1 ano, 2 anos. Quem está escrevendo aqui é alguém conhecedor de teologia bíblica. É alguém que estudou a palavra de Deus. E alguém servo que tem tempo na servidão na casa de Deus. Com experiência das coisas de Deus.
Com certeza Davi colocou Asaf para liderar a arte da adoração, do louvor na casa de Deus. E se você estudar isso, você vai entender que na igreja, onde Asaf liderava, onde Asaf era o líder do louvor e da adoração, irmãos, eram muitos grupos, porque a adoração não cessava dentro do templo. Para você ter uma ideia, a troca de turno de louvor, um grupo de louvor entrava cantando, e o que estava ali saindo do turno saía cantando. Nenhum momento, não tinha aquele negócio assim, vamos trocar os instrumentos aqui, vamos trocar de música, daquele minuto de pausa. Isso não existia. O louvor era constante, era grupos grandes. Então tinha que ter muita estratégia, muita unção, porque o louvor era sempre profético, irmãos. Imagine uma igreja, você vai para casa e aqui continua grupos, horas e horas e horas e horas. Você passa a semana, meses e ano, e o grupo de louvor nunca para aqui de adorar. Imagina. E a Bíblia diz que Deus se assenta no meio dos louvores. E imagina a presença de Deus numa casa dessa. Tenta imaginar, irmãos, a glória de Deus, a presença, a graça de Deus num lugar desse, onde a adoração era constante, onde o louvor era constante. Porém, você acaba entendendo, quando você lê o Salmo de Asaf, você diz que alguém tão maduro, tão conhecedor do louvor, tão aprofundado na adoração, com intimidade na adoração, porque não era alguém leigo que ia na igreja uma vez por semana para adorar, que tinha ali meia hora de adoração. Nós estamos falando de alguém, irmãos, que profundamente, horas após horas, adorava, louvava a Deus e tinha suas experiências pessoais no louvor e na adoração. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Intimidade, face a face, rosto com rosto. Definir aqui Asaf para vocês entenderem por que alguém chega numa condição de escrever um salmo desse, com tantas reclamações, e ainda dizendo que eu quase me desviei, cheguei ao ponto de ficar embrutecido, cheguei ao ponto de ficar, ignorante. Há algumas versões que dizem assim, eu senti picada dos meus rins. Algumas versões chegam a dizer isso. E aí você vai estudar e você vai ver o texto, o contexto, você acaba disso, encontrando algumas coisas tremendas aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Mas eu queria dizer que antes nós trazemos esse entendimento, que nesse mês Deus vai cobrar de nós, amados, na nossa célula, a importância, amados, de olharmos para os ímpios. Eu lembro que mês passado, nós lançamos aqui uma campanha, lançamos aqui nas nossas células, com a nossa liderança, para nós evangelizarmos pessoas. E quantas pessoas você conseguiu evangelizar? Quantos amigos você conseguiu? Quantas pessoas você conseguiu sentar e... Sabe por que às vezes a gente não consegue fazer isso? Porque nós não amamos, irmãos, ao ponto de olharmos para ela, olha bem para mim, olharmos para ela e falarmos assim, se eu não falar da salvação para ela, ela vai morrer e ela vai para o inferno. O nosso olhar não pode ser aquele olhar de amizade, mas o que a palavra de Deus está dizendo, olharmos para ela como um olhar de quem ama, de quem tem disposição em amar, ao ponto de se entregar a essa pessoa, de se colocar diante do inferno, de não permitir que essa pessoa ultrapasse a linha do inferno. Na verdade, o que nós vamos aprender durante esse mês é entendermos o amor soberano de Deus por nós, e é esse amor que precisa ser replicado. Esse amor que precisa ser, lançado sobre as pessoas que estão próximas de nós. Eu falava para uma pessoa semana passada, eu dizia, olha, o que adianta ganhar tanto dinheiro? Nós pensarmos só em dinheiro e esquecermos do reino. O que adianta, irmãos, termos carro bom na nossa garagem, morarmos em casas confortáveis, mas continuamos pobres e miseráveis, porque no olhar de Deus, você pode ter o dinheiro que você tiver, no olhar de Deus, você pode estar morando na casa que você quiser, mas se você não for praticante do amor de Deus, que foi derramado no seu coração, Deus olha para você e diz, é só um pobre e miserável, é o que a Bíblia diz. Quando nós não atentamos em amarmos o próximo, quando nós não atentamos em separarmos tempo para o próximo, quando nós olhamos para o próximo, porque eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas passou perto de você, só essa semana, e algumas vezes reclamou para você da vida, e você não teve coragem de dizer a ela, eu quero orar por você, entra aqui nessa sala, eu quero ir na sua casa te visitar,
Eu quero resolver. Quantas vezes, amado, Deus tem nos dado essa oportunidade de demonstrarmos o amor às pessoas. Ao contrário, muitas vezes fazemos como esse homem aqui, como Asaf, no livro de Salmos, capítulo 73. E temos que tomar cuidado. Na verdade, essa palavra hoje é nos vacinarmos. Para o nosso olhar, irmão, não ser aquele olhar crítico, de olharmos para a pessoa, coitado desse vai para o inferno. Coitado dessa coitada, coitado desse coitado, coitado desse casamento. Ai, que família, coitada. Talvez olharmos, irmãos, com um olhar diferenciado. Na verdade, aqui Asaf, ele não olha para os ímpios, ele demorou para olhar para os ímpios e assim, lá no finalzinho ele diz, quando eu entro na presença de Deus, aí eu entendi o fim dos ímpios. E muitas vezes nós não entendemos o fim daqueles que não têm Deus e estão próximos de nós. Porque nós também estamos longe de Deus. Longe da presença de Deus. Quantos podem entender isso, amado? Precisamos tomar cuidado com isso. E eu quero trazer alguns ensinamentos aqui, alguns entendimentos que nós precisamos, talvez um conselho para você. Entender Salmo 73, você já deve ter ouvido tantas coisas sobre esse salmo, tantas coisas ensinadas, mas eu queria trazer aqui para você. A primeira coisa que você encontra no versículo 1 do salmo, você já encontra uma coisa aqui, um coração amargurado. Como é um coração amargurado? Irmãos, a amargura faz com que a pessoa se torne introspectiva. A amargura faz com que a pessoa se torne ranziza. Faz com que a pessoa evite relacionamentos. E já vai partindo para outros lados que eu nem quero entrar, depressivo e tantas outras coisas. Mas tudo parte da amargura. Uma pessoa amargurada, quando você olha para o Salmo 73, você vê um dirigente da adoração, você vê um cara que teve experiências com Deus, um cara de unção, alguém que andou face a face com Deus, mas agora está entrando em parafuso psicológico, mental. E é tão profundo esse parafuso que ele está dando, que começa a afetar a sua alma, começa a ter sentimentos, e a alma estava tão afetada já, mas tão afetada, que ele começa a sentir doenças patológicas. Já não dói mais só aqui dentro da alma, mas agora ele começa a sentir dores físicas. Como alguém com tanta intimidade e conhecimento com Deus chega nesse condicionamento? A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Vamos repetir? Diga, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. É o que a Bíblia diz. Como você olha para você, como você olha para as pessoas perto de você, como é o seu olhar pelas pessoas que estão próximas de você. Você olha para elas com desprezo, você olha para ela com raiva, você olha para ela com ira, você olha para ela somente como amigo, você não olha para ela como alguém que precisa de salvação. Talvez você não olhe para ela como alguém que precisa do amor, da reconciliação. Talvez você não olhe para ela com o olhar de quem precisa de uma libertação. E na verdade você vai entendendo aqui, você vai entendendo a palavra de Deus, você vai descobrindo na palavra de Deus algumas coisas. Ele diz assim, quanto a mim, ele começa dizendo, quanto a mim, quase tropecei. Ele diz, quase, meus pés escorregaram, quase eu caí. Ele está dizendo, eu fiquei tão amargurado, o meu olhar foi tão ruim. Ao invés de olhar para as pessoas e dizer para elas, esse cara ele tem tanto dinheiro, ele vive bem, mas ele mente, ele precisa da salvação. Imagina um cara desse na casa de Deus, imagina um cara desse lá na África, imagina um cara desse lá na Índia, aonde o dinheiro dele pode alcançar. Mas o olhar dele foi de inveja, o olhar dele foi de ódio, de indiferença. E talvez é isso que o Espírito Santo quer tratar conosco durante esse mês, irmãos. Como nós temos olhado para as pessoas, como nós temos visto os nossos inimigos, talvez, ou os nossos vizinhos, os nossos parentes. Será que olhamos para as pessoas e desacreditamos que elas podem ser salvas? Quem está me entendendo, amado? Não leia a Bíblia agora não, fecha aí o que você está lendo, olha para cá. O Espírito Santo está falando algo com você. Sabe, queridos, a primeira coisa que você vê aqui é uma pessoa amargurada. A segunda coisa, quando você olha, você vê uma pessoa com doenças emocionais. Doenças emocionais. E está comprovado pela ciência humana, irmãos, que as dores no estômago, as dores nos rins, as dores do coração, as gastrites, as úlceras e tantas outras doenças são produzidas, irmãos, pelo estado emocional. Ele diz assim, no capítulo 73, no versículo 21, na parte B, diz assim, percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava
despedaçado por dentro. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou doente, eu estou ficando doente, o meu olhar é tão ruim, a forma que eu tenho olhado para as pessoas é tão ruim, que isso tem gerado em mim doenças, tem gerado em mim dores, pensamentos diferentes. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem ruins, o seu corpo será ruim. A forma que ele estava olhando estava gerando dentro dele uma doença, gerando dentro dele situações caóticas e problemáticas. Depois ele diz assim, eu fiquei ignorante. Irmãos, estado de ignorância é uma pessoa invejosa, se torna ignorante e irracional. Ele diz, eu fui tolo, no versículo 22, ele diz, eu fui tolo e ignorante. A teus olhos devo estar parecido como um animal irracional. Olha que ele diz, eu não pensei em nada, eu simplesmente amaldiçoei. Eu não pensei em nada, simplesmente eu desejei o que ele tinha. Eu não pensei em nada, porque eu comecei a fazer comparações. Escute isso, a amargura gera muitas coisas, e uma delas é a inveja. Tem muita gente que é amargurado, porque quando olha alguém feliz, quando olha alguém realizado, sente inveja, porque a inveja, irmãos, é ter ou ser alguma pessoa. Ter o que ela tem, ou ser o que ela tem, isso é estado de inveja. Mas aonde começa o estado da inveja? O estado da inveja começa quando você entra no estado de fazer comparações. Sempre que nós fazemos comparações, a psicologia ensina isso e ela fala muito claro isso. E eu li muito sobre isso, irmãos. Mas muito. Pensa num trem que eu li, foi sobre amargura. Preguei muito sobre amargura. Agora escute, irmãos, quando você entra no estado de comparação, é impossível você fazer comparações e você diminuir a quem você está comparando. Sempre você diminui você. Sempre quando você faz comparação, na maioria das vezes nós nos diminuímos. E isso nos leva a ter ou ser o que algumas pessoas têm. Você pode ter um bom carro, morar numa boa casa, mas quando você faz comparações, você acaba diminuindo, se diminuindo. Quem está me entendendo, amados? E foi o que ele fez aqui, irmão. O olhar dele não era bom, o olhar dele era ruim, e o corpo ficou ignorante, a mente ficou ignorante. Ele diz, eu fiquei irracional. E, sabe, querido, eu dizia para ele, olha, o animal, ele é um bicho irracional. Ele não tem alma. O animal tem um instinto, ele vive por instinto. É assim que o animal é. E aqui ele diz assim, olha, eu fiquei igual um animal, irracional. Sabe o que é irracional? Você está fazendo tudo errado. As pessoas estão dizendo para você, não faz isso, amada. Amada, não faz isso, não é assim, olha, vai por esse caminho. É nada, vocês estão tudo... Você já viu aquela pessoa assim, você também é farinha do mesmo saco. Já disseram isso para vocês? Quem já ouviu isso, alguma coisa, assim, mais ou menos? Você também é farinha do mesmo saco, por isso que você defende. Não é assim? Geralmente é assim. Por que as pessoas ficam assim? Porque o estado de amargura, o olhar que ela está olhando as coisas, a forma com que ela está vendo as coisas, traz sobre ela uma amargura, e aquilo deixa ela ignorante. Quer dizer, ela não pensa, ela age como um animal por instinto. Você quer ver uma coisa? Quem já teve mal impressão de alguém, você chegou no lugar, você olhou para aquela pessoa e disse, maconheiro, é maconheiro, é maconheiro, sai de perto. Quem já, hein? Você chegou naquele lugar, tá lá o cara com a camisa do Flamengo, ei, ladrão, é ladrão, é ladrão. Sai de perto. Você chega no lugar, o cara tá com a camisa do Corinthians, esse é doutor, ô doutor, ô doutor, ô doutor. Não é mesmo? Quem já teve? Não é assim, às vezes, nós chegamos em algum lugar, e, irmão, nós somos especialistas em mal conclusões, essa é a verdade. Não é, Evandro? A gente é especialista, sabe, em conclusões erradas. Vou falar para você, tá aqui, ó, esse bonitinho aqui, o Chiquinho. Ele vinha, ficava no cantinho, no primeiro dia, foi chegando, aí largava a mulher na frente da igreja, ia embora. Não era assim, Chiquinho? Aí foi vindo, pensa no bicho veiaco, esse Chiquinho. Foi vindo, um dia sentou ali no cantinho, assistiu o culto, e a gente foi se aproximar. Ó o Chiquinho hoje aqui, ó, vai virar líder de célula esse ano.
Mas a primeira vez que o Chiquinho chegou, eu falei, coitada dessa irmã, olha o marido que Deus deu para ela. Não é mesmo? E não é só eu que pensava assim, não. A Cláudia também pensou assim. Escute, amados. Nós somos especialistas em conclusões erradas, impressões erradas. Você já tirou impressão errada de alguém quando você se aproximou daquela pessoa? Agora eu vou na casa do Chiquinho, só não tomei banho de piscina ainda, não estou tão íntimo ainda, né? Mas já como churrasco, já como peixe. Quando você conhece a pessoa de perto, você descobre que ele é muito joia, é muito legal. Por quê? Porque os nossos olhos podem nos enganar. Podem trazer a nós conclusões erradas. E é o que aconteceu aqui em Salmo 73. Alguém cheio de Deus, cheio das coisas de Deus, por um instante ele diz, eu tirei os olhos do Senhor e eu comecei a olhar para as pessoas que elas tinham. Ele não olhou para aquela pessoa como miserável, alguém que estava indo para o inferno, como alguém que mentia, como alguém que roubava, como alguém que prostituía. Eu preciso se aproximar desse cara e orar com ele. Tem tanto pecado na vida dele que se ele morrer ele vai para o inferno hoje. Eu preciso ajudar esse cara a ir para o céu. Não. Ele olhou para o cara e disse, esse cara é um desgraçado. A vida dele é uma beleza, olha, ele não jejua, não ora, mas é rico, milionário. Está pingando gordura dos olhos dele. Os colares que ele tem, as joias. É isso que ele começa a ver, irmão. Tirar conclusões erradas. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Quem está me entendendo, irmãos? Se os seus olhos forem bons, você vai olhar para as pessoas e você vai concluir uma coisa. Eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso me aproximar dessa pessoa. Porque eu vou te dizer uma coisa, amado. Se você não amar essa pessoa, outra pessoa vai amar. E Deus ama ela. Ainda que você não ame, Deus ama incondicionalmente a todos. Por isso que eu disse que nós vamos nos assustar quando chegar no céu. Porque aquela pessoa, aquela irmã que você vivia olhando para eles, irmã, ou aquele irmão, não é? Quando chegar lá no céu, você vai falar assim, olha quem está aqui no céu. Tem crente que é perigoso chegar lá e ainda falar assim. Escute, talvez você vai chegar lá no céu e vai falar, meu Deus, nunca que eu imaginava que essa irmã ia vir para o céu. Mas vai. Por quê? Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Agora olha para mim, irmãos, eu estou quase finalizando, não estou encerrando não, mas eu vou finalizar aqui uma parte dessa palavra. Se Deus tivesse o seu mesmo olhar, aonde você estaria hoje? Se Deus tivesse a sua mesma forma de pensar, escute bem, se Deus falasse assim, eu estou criando o mundo, não tenho tempo para salvar você. Eu estou preocupado com a lavoura do mundo, eu estou preocupado com as chuvas, eu estou preocupado com os brotos novos, eu não tenho tempo de salvar você. A hora que sobrar um tempo, eu vou te ajudar. Imagina se Deus fosse assim. Onde você estaria? Mas não, irmão. A maior preocupação de Deus. João, capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho por amor de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Todos podem e devem ir para o céu. Ainda dá tempo. Diz para quem está do seu lado, ainda dá tempo ainda. Dá tempo de você botar o pezinho lá. Ainda dá tempo para aquele amigo, para aquela amiga. Ele diz assim, eu fiquei ignorante, que eu não queria nem saber o que Deus falou comigo. Eu fiquei tão ignorante que eu não queria nem saber se no meu tempo de oração, no culto ontem que o pastor pregou, eu fiquei tão ignorante e tão amargurado que eu esqueci da palavra, que eu esqueci de tudo. Eu não quero nem saber. Essa era condicionamento dos olhos de Asaf nesse momento. E não pode ser esse olhar da igreja de Jesus, tem que ser olhar de amor, irmãos, incondicional. Amar incondicionalmente. Quem está me entendendo, amados? Olharmos para pessoas, as famílias e sabermos que, elas precisam da salvação. E então Asaf, ele entra num declínio espiritual, porque a amargura nos leva a um declínio espiritual. Perecemos espiritualmente. O coração invejoso, irmãos, leva uma pessoa à derrota espiritual. Derrota espiritual, na Bíblia, fala de afastamento, desvio.
Se você pegar essa palavra na Bíblia, você vai entender o discernimento que ela quer dizer em todos os originais. Ela está dizendo, quando você é derrotado espiritualmente, está dizendo, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Isso é derrota espiritual. Quando você decide ficar ignorante, quando você decide fazer o que você acha e não o que Deus diz para você fazer. E então você está em um declínio espiritual, porque a inveja, a forma como você tem olhado para as pessoas, a ignorância como você tem olhado para as pessoas, a introspectiva como você tem olhado para dentro de você, tem feito com que você se afaste de Deus. E esse afastamento, irmãos, a Bíblia chama, irmãos, de frieza. E aonde nós, os crentes, achamos uma frase, uma palavra assim, eu estou frio na fé. Quem já falou isso? Ou quem já ouviu essa palavra? Porque se alguém falar para você, estou frio na fé, você vai falar assim, não, então você não está orando, você não está lendo Bíblia, você não está jejuando, você não está indo na igreja, você não está indo na célula. Porque alguém que se esfria na fé, a fé não se esfria, viu gente? É só uma frase. A fé sempre vai estar aí dentro de você. A hora que você quiser usar, você usa. É igual orar em línguas. A hora que quiser falar, você fala. Mas se você chega nesse condicionamento de achar que você está frio na fé, sabe o que é isso? Isso quer dizer, eu estou longe de Deus. Talvez você está ouvindo a palavra aqui agora, você está longe daqui, bem longe. Ele diz assim, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Sabe o que ele diz? Eu tive vontade de ser como eles. Aí ele diz assim, ele começa a pensar e diz assim, eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer os meus sentimentos. Agora, como nós vamos vencer os sentimentos, amados? Como nós vamos vencer isso? Eu quero te dizer que Salmo capítulo 73, no versículo 15, ele diz, se eu tivesse falado como eles, eu teria traído o meu povo. Se eu tivesse feito como eles, eu teria traído a minha geração. Ele diz assim, olha, foi a primeira atitude que eu tive na luta contra o sentimento da inveja. É a primeira luta, irmãos. Às vezes nós queremos falar tantas coisas. Nós queremos falar tantas coisas para tantas pessoas. Pessoas que nos magoam, pessoas que nos ferem, pessoas que nos traem. Mas eu quero dizer a você que muitas vezes quando nós nos calamos, e novamente eu quero falar daquela palavra que quando Deus se cala, quando nós nos calamos, o silêncio é terrível. Não tem castigo pior do que o silêncio de uma pessoa. Para uma criança não tem. Quando o pai se cala, o pai vira as costas e não fala nada. Sabe, amado? É isso que ele está dizendo aqui. Ele tenta entender a situação, o salmista ele tentou entender por que ele estava passando pelaquela situação. No versículo 16, eu estou indo versículo por versículo para você entender. Ele tenta compreender por que prosperam, por que estão prosperando. Se não amam a Deus, irmãos, não cabe a nós. Existem muitas revelações e muitas coisas que não serão reveladas aqui na terra, mas serão reveladas na glória. Porque o ímpio prospera, porque o ímpio cresce. Eu não vou ficar perdendo noites e noites pensando, irmãos, por que eu pago o dízimo, por que eu oferto, por que eu não minto, por que eu não bebo, eu não fumo, e eu não prospero. E aquele cara, irmãos, eu não perco tempo com isso, porque se eu perder tempo com isso, eu vou fazer igual esse Asaf aqui. Eu vou me encher de inveja, vou ficar ignorante e vou desejar ser ou ter o que ele tem. E aí é pecado. Quem está me entendendo, amados? É o nosso olhar. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. É isso que a Bíblia está dizendo. E então ele diz assim, olha, eu não entendi nada, mas eu passei a buscar a Deus. No versículo 17 ele diz, eu entrei no santuário. Sabe o que ele quer dizer? Saí do lugar onde eu estava, eu fui para a igreja. Fui para um lugar de oração, fui para um lugar de adoração. Onde as coisas realmente são reveladas para mim. Ele está dizendo, eu me controlei, eu analisei a situação à luz da razão. E ele diz, sabe uma coisa? Só Deus tem essas respostas, porque ele ficou esperando respostas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, tem muitas respostas que não serão trazidas aqui na terra, só serão respondidas no céu. Não adianta você querer encontrar respostas espirituais ou natural. Tem muita coisa que Deus não vai revelar. Não será revelada para nós agora. Por isso cabe a nós a entendermos, irmãos, a vontade de Deus. Ele diz, eu entrei no santuário de Deus e por fim eu entendi qual era o destino daquele que anda no pecado. Eu entendi qual era o destino daquele que é rico, milionário, mas não tem Deus, não tem salvação. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vai chegar uma época nessa terra
Porque olha para mim, tudo que vocês estão vendo aqui, mas tudo aqui nesse mundo vai ser destruído. E não será com água, mas será com fogo. Toda a terra será destruída. E tudo que você está construindo, tudo que você está fazendo, a Bíblia diz que vai ficar para o anticristo. Viu? Então não perca tanto tempo ganhando dinheiro. Perca tempo também, irmãos, falando de Jesus, evangelizando, amando as pessoas, olhando para elas com um olhar diferente. Não olhe para elas como pessoas que só ganham dinheiro e tenha inveja delas. Quem está me entendendo, amados? Talvez a pergunta que nós deveríamos fazer aqui é: o que temos feito para Deus? Será que nós decidimos só trabalhar? Será que a gente decidiu só cuidar da família? Só jogar bola? O que temos feito para Deus na verdade, irmãos? Qual é o nosso olhar? No versículo 1, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Dizendo assim, no meio de um mundo tão violento, cheio de adversidade, ele reconhece a bondade de Deus na sua vida. E eu queria fazer isso, eu estou encerrando, mas eu queria fazer isso nessa noite, irmãos. Quando você olha para a sua vida, aonde você consegue reconhecer a bondade de Deus? Aonde na sua vida você consegue? Talvez nesse marido, nessa esposa. Deus foi tão bom com você. Tantas mulheres mais bonitas, o seu marido escolheu você que era mais feia. Tinha tantos maridos mais bonitos, mas o seu, tantos homens mais bonitos, mas a sua mulher escolheu você, cabeção desse tamanho, feio. E agora você está careca, meu Deus. Estou ajudando vocês a ver a bondade de Deus, estou tentando ajudar. Talvez você olhar para a sua casa, talvez você olhar para os seus filhos. Para onde você deve olhar e ver a bondade de Deus? Porque se tem uma coisa, irmãos, que vai nos tirar do lugar errado e trazer para o eixo, é quando nós reconhecemos a bondade de Deus na nossa vida. Talvez Deus tirou você da esquina da amargura, dos bares, das jogatinas. Talvez Deus tirou você das baladas, da droga, das bebidas. Onde é que está a bondade de Deus na sua vida? Ele diz assim: eu entendi a bondade de Deus. Eu entendi a bondade de Deus. Salmo capítulo 73 diz isso. Salmo 136, 9 diz assim: a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre, irmão. E eu quero encerrar dizendo para você, amado, que ao analisar o futuro do ímpio, o salmista ele chega em algumas conclusões. Primeiro ele diz assim: eu preciso olhar para esse cara e dizer, se você não aceitar Jesus, se você não se converter, você vai perecer. Pode ser rico, morar onde morar, comer o que quiser comer, mas se não tiver Jesus, tem um lugar aonde o orgulho acaba, aonde a riqueza acaba, é no cemitério. Agora o problema é que na morte, sem Jesus, há uma eternidade. Na morte com Jesus, há uma outra eternidade. Quem está me entendendo, amados? Irmão, nós precisamos olhar para as pessoas que estão perto de nós. Porque se nós olhamos para as pessoas perto de nós e nós não temos coragem de pegar uma revista e gastar 1 hora por semana na casa dela, que tipo de cristão estamos sendo nós? Como vamos responder diante de Deus? Ele diz assim: os que te abandonam perecerão. Versículo 27. Pois destrói os que de ti se afastam. Irmãos, o ímpio vai sofrer destruição eterna. Nossos amigos, nossos parentes, pessoas que não se entregam ao Senhor, que não conhecem a verdadeira palavra, eles serão entregues a uma eternidade, uma destruição na eternidade. Ele diz: os que te abandonam perecem. E então ele encerra dizendo assim: quem controla os seus impulsos e busca a direção de Deus, aprende a confiar em Deus. Diz para esse amado perto de você: aprende a confiar em Deus, irmão. Irmãos, eu quero dizer para você que quando um crente ele busca Deus, ele entende por que os ímpios prosperam. Ele não fica com ciúmes, ele não fica com inveja. Eu quero dizer para você, irmãos, que você não vai sofrer por causa disso. Ele diz assim, no versículo 1 e 2, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio, e anunciarei todas as suas maravilhas. Eu estou encerrando, mas eu quero dizer, Salmo 73, no versículo 28, ele diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Salmo 125, 1, perdão. Isaías, capítulo 49, versículo 23, eu poderia dizer um monte de versículo aqui. Reis e rainhas, diz Isaías, o servirão e atenderão todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você,
com o rosto no chão, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim, jamais será envergonhado. Escute, amado, Deus é com você. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Olhe para as pessoas como olhar de quem precisa do Senhor. Alguém que está caminhando para o lugar de perdição. Todos ao seu redor. Anuncia todas as obras do Senhor. Controle os seus impulsos. Controle as suas adversidades. Confie em Deus como um Deus grandioso, tremendo, poderoso, maravilhoso, que tem poder de resolver problemas, trazer solução aparentemente impossíveis. E eu quero, através dessa palavra aqui, última frase que eu disse, solução aparentemente impossíveis, eu quero liberar sobre você uma palavra. Deus vai liberar essa semana essa unção na sua vida. Soluções de problemas aparentemente impossíveis. Aparecerão soluções para você, porque os seus olhos são bons. Você vai tirar os seus olhos do problema e você vai olhar para a palavra de Deus. E ele encerra dizendo no último texto, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, fiz do Senhor soberano meu refúgio, e então eu vou anunciar as suas maravilhas. Então antes de você olhar para a prosperidade do ímpio, antes de você olhar para o ímpio como alguém que não é bom, antes de você olhar para as pessoas e tirar delas uma impressão ruim, uma inveja, sei lá, irmãos, você deve entender, irmãos, que as suas tribulações são momentâneas. O que você está passando é momentâneo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o que nós estamos passando é muito rápido. Mas o que está vindo na eternidade vai durar para sempre na nossa vida. Que é a bênção de Deus. Amém, amados? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você.